Graça e paz, amado irmão, em nome de Jesus. Bom dia, nessa manhã tão maravilhosa que o nosso Deus nos concede. Gostaria de meditar com você no texto sagrado do livro do profeta Zacarias. Abra, por favor, sua Bíblia no capítulo 11 do livro do profeta Zacarias, onde estamos meditando esse texto tão surpreendente das Escrituras Sagradas. Estamos no momento do livro onde existem mais profecias voltadas para o Messias. De fato, o profeta Zacarias vai enxergando a resposta que a nação de Israel está dando, que não é muito diferente do que ela já havia dado antes do cativeiro babilônico. A nação de Israel continua patinando nos mesmos pecados, nas mesmas transgressões, na religiosidade, desobedecendo a Deus, na imoralidade, na injustiça. E esse quadro não muda. O que se pensava é que, por causa do sofrimento, eles de repente conseguiriam mudar de vida e teriam uma nova perspectiva de Deus, da sua vontade, e que veriam como a idolatria era algo completamente errado e danoso às suas próprias vidas. E de fato o que vimos e o que vemos é que Israel não aprendeu a lição. Eles voltam, continuam patinando nos mesmos pecados, continuam abandonando o Senhor, o culto ao Senhor, desprezando a Deus. Os líderes começam a agir de forma errada. Os primeiros líderes que chegaram depois ali para a reconstrução do templo, da muralha, são líderes maravilhosos, mas os que vêm logo depois são líderes que deixam muito a desejar, deixam de pastorear a nação de Israel. E é justamente esse o tema do capítulo 11. Os primeiros versículos, os primeiros 3 versículos vai falando dessa destruição generalizada de homens grandes e poderosos, de reinos grandes e poderosos, e logo em seguida, no versículo 4, vai dizer: apacenta as ovelhas destinada à matança, e mostra aí o agir desses pastores, desses líderes, desses reis, desses sacerdotes, desses profetas, que são os pastores da nação de Israel. O comportamento deles, que é enriquecer por meio das ovelhas, é se aproveitar delas, é comer a carne delas. De fato, eles estão utilizando as ovelhas. E liderança, autoridade, é um conceito, falando dele biblicamente, completamente o oposto daquilo que nós temos no conceito humano, mundano, principalmente dos nossos dias. Há uma resistência muito grande na nossa época quanto, por exemplo, ao nome autoridade, ao título de autoridade. Geralmente se conecta essa palavra autoridade a uma questão opressiva, injusta, ou alguma coisa que vai fazer mal, causar dano, se aproveitar de uma pessoa. Mas a autoridade bíblica, e Deus é a maior autoridade do mundo, ele tem de si, o próprio Senhor Jesus: a mim me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, todo poder, toda autoridade pertence a Ele. Mas veja, a autoridade bíblica é sempre aquele que tem autoridade servir aquelas pessoas que estão sob a sua autoridade, estão sob a sua responsabilidade, para fazer a vida daquelas pessoas o melhor possível, o mais correto possível e o mais abençoado possível. Isso é autoridade bíblica. Mas o que nós vemos aqui nesse texto, o que vamos ver no Novo Testamento ali, com os sacerdotes, os fariseus, os líderes, os pastores da nação de Israel, é que de fato eles odeiam aquelas ovelhas, eles se aproveitam delas. O que eles desejam dessas ovelhas é meramente dinheiro. Muitas vezes são bajuladores, querem apenas se aproveitar dos recursos, dos dinheiros, benefícios dessas ovelhas. Infelizmente, isso parece que sempre foi assim. E nos nossos dias, falando de política, falando também de liderança eclesiástica, não vemos algo muito diferente. Então, o texto aí inicia mostrando como esses pastores estão meramente, simplesmente abusando, aproveitando-se
das ovelhas. Então o texto vai mostrar, a partir do versículo 7, novamente a mesma expressão: apacentai, pois, as ovelhas destinadas à matança. E agora o texto vai apresentar o pastor aqui como o Messias. Os pastores do versículo 4, 5 e 6 são aqueles pastores da nação de Israel. São homens corruptos, homens maus, aproveitadores. Mas agora o que nós temos é o pastor dos pastores, o rei dos reis, o Messias que vem para apacentar. E ele tem 2 varas, 2 cajados. De fato, aqui o pastor carrega um cajado com o qual ele vai guiando as ovelhas, ele se apoia nesse cajado, ele orienta as ovelhas, ele resgata as ovelhas, enfim. Ele está ali e o símbolo do pastor é esse cajado. E o cajado que nós temos aqui, que é duplo, então veja, há um cuidado maior desse pastor, há um cuidado redobrado desse pastor com as ovelhas. O cajado dele, o primeiro se chama graça e o outro união. Ele é amoroso, ele é gracioso, ele é bondoso, ele é benevolente, ele é perdoador, ele estende amor, proteção, provisão sobre a vida das suas ovelhas e une as suas ovelhas e as faz andar juntos, um único rebanho, um povo só, como uma só família, ao lado desse pastor. Essa figura maravilhosa é retratada também lá em João capítulo 10 pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário, de quem as ovelhas não pertencem, não são, ele vê que o lobo vem e foge, porque ele não é o pastor, ele não tem amor, ele não tem apego, ele não tem carinho pelas suas ovelhas. Mas o que nós temos aqui é o pastor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é esse pastor maravilhoso. E aí a gente pensaria: poxa, agora sim, Israel vai estar unido em torno desse pastor, que tem graça, tem união, tem amor, compaixão, vai nos fazer ser um único povo, sob sua mão, tão dócil, tão agradável. Ele não está aqui para se aproveitar da gente, ele não está aqui para pegar nada que é nosso, ele não está aqui para comer a nossa carne, ele não está aqui para nos explorar, não, ele está aqui para nos abençoar. A graciosidade, a graça, esse favor que não merecemos, é estendida à nação de Israel. E você pensa: poxa, agora essas ovelhas estão felizes, né? Porque irão desfrutar da presença e da obra desse pastor. Que nada. Aqui o texto já se antecipa mostrando a rejeição da nação de Israel para com esse pastor maravilhoso. Não apenas esse pastor é rejeitado pelas ovelhas, mas também é rejeitado pelos pastores que lá estavam pastoreando erradamente as ovelhas. Como Jesus diz lá em João capítulo 10, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Isso eles estão ali para roubar, matar e destruir. Não é o diabo. São aqueles líderes da nação de Israel que estavam ali para se aproveitar. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Já está dizendo quem é o ladrão, quem são os ladrões aí no texto. E são esses pastores que estavam ali pastoreando e aqueles outros também que vieram antes. Esses pastores maus não quiseram o bom pastor, mas as próprias ovelhas que estavam oprimidas debaixo do jugo aproveitador e destruidor desses pastores ruins não quiseram o bom pastor. O que elas fizeram? Rejeitaram esse bom pastor. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí então esse pastor poderia virar alguém feroz, alguém duro, alguém irritado e chateado com tudo isso, e então dominar com força e exercer poder e enviar espada sobre esse povo e dominar e controlá-los. Mas não, ele é gracioso e ele dá liberdade para que esse povo viva como eles querem.
mas alerta eles: se não ficarem debaixo do jugo da vara da graça, do amor e da união, da comunhão, vocês irão para a morte, vocês irão para a destruição e irão devorar-se, destruir-se uns aos outros, como diz o versículo 9. Mas até os pobres, as pobres ovelhas do rebanho, algumas mais inferiores que ali haviam, as mais magras, as menos promissoras ovelhas, queriam esse pastor. Mas aí então ele diz: qual o meu salário que vocês vão dar? E aqui a profecia de que aquelas 30 moedas de prata pelas quais o nosso Senhor Jesus foi vendido está justamente aqui. Até essas ovelhas abandonaram o bom pastor. E aqui nós temos a queda total. Aqui nós temos a depravação total. Os pastores maus, religiosos, ricos, poderosos, o povo sofrendo, mesmo assim, continuam ali, e eles se aproveitam, destroem o povo vai para o cativeiro. Agora, o bom pastor vem para pastoreá-los com amor, com união, com comunhão, e a resposta deles, no lugar de serem gratos, adorar o Senhor e louvar o seu nome, o que eles têm em seus corações é ingratidão, é rejeição ao bom pastor. E até aquelas ovelhas que pareciam tão necessitadas e queriam o bom pastor, o vendem no final, que foi o caso aqui. Rejeitaram, abandonaram, traíram, e Judas vendeu o Senhor da glória por 30 moedas de prata. Veja, o cenário mostra para a gente que o ser humano é irrecuperável, que somente a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o próprio Deus veio à terra, fazendo milagres nunca antes vistos, e rejeitaram o Senhor da glória. Nunca tinham visto absolutamente nada igual. Ninguém nunca tinha expulsado um demônio. As pessoas não tinham visto todos aqueles milagres e rejeitaram o Senhor. E você? Que tipo de ovelha é você? Às vezes as pessoas acham que o sofrimento traz as pessoas para perto do Senhor da glória. Não, se o fulano de tal sofrer, se ele passar por uma luta... Não, às vezes as pessoas passam por lutas e a maioria delas simplesmente, depois que a luta passa, deixa o Senhor e vai embora. Mas que tipo de ovelhas somos nós? Somos ovelhas fiéis? Somos ovelhas que amamos o nosso pastor? Somos ovelhas que produzimos o leite e a lã que o pastor pode usar? Será que somos boas ovelhas, queremos o pastor, ou estamos como Judas aqui, trocando o Senhor da glória por 30 moedas de prata? Estamos trocando o Senhor da glória por prazeres, estamos trocando o Senhor da glória por riquezas, estamos trocando o Senhor da glória porque estamos diante de uma diversão, então ali eu me esqueço de Deus, ou eu estou muito ocupado e eu não tenho tempo para ler a Bíblia e orar. Que tipo de ovelha é você? Que tipo de ovelha somos nós? E outra pergunta: qual é o tipo de pastores que nós temos aí? Quais são os pastores que estão pastoreando as igrejas? São pessoas que estão se aproveitando do povo, da carne, simplesmente querendo dinheiro, os recursos dessas ovelhas, ou são como bom pastor, graciosos, plenos em amor, em graça, em comunhão, em santidade? Que você possa analisar esse texto, chamando esse texto para o seu próprio coração, dizendo: Deus, eu quero ser ovelha do seu pastorado, eu quero me submeter ao seu cajado, à graça e à comunhão e à união. Eu quero viver ao teu lado, eu quero que o Senhor me guie, eu quero que o Senhor oriente minha vida. O pastor não segue as ovelhas seguem o pastor. Ele vai na frente, elas o seguem. Ter Cristo como pastor, Ele vai liderar a sua vida, porque quando você lidera a sua própria vida, é o que o texto diz: aqueles que querem morrer vão para a morte, aqueles que querem ser destruídos vão ser destruídos.
E aqueles que restarem vão comer cada um a própria carne do outro, vão se autodestruir. Quando nós guiamos nossa própria vida, é isso que acontece. Mas quando não temos Cristo como pastor da nossa vida, Ele vai à frente, com sua palavra maravilhosa, e nós vamos seguindo a sua palavra, porque a palavra é esse caminho maravilhoso, e o nosso Senhor Jesus é o próprio caminho, Ele é a própria verdade, Ele é a própria vida. Seguir esse pastor é maravilhoso. Que você não abandone o redil de Cristo Jesus, que você não abandone esse pastor tão maravilhoso que é Cristo Jesus, que você esteja ao lado dele, que você o ame e que você aceite a correção, o guiar, a proteção, a provisão, a direção, a liderança desse que é o supremo pastor. Deus te abençoe na graça de Cristo Jesus.